Abra um caminho aí para a imagem chegar. Nós queremos agora acolher entre nós o Padre Renato, que fará agora o sermão do encontro. Seja bem-vindo, Padre Renato, à nossa comunidade paroquial. Caríssimo Padre Tomé, queridos irmãos e irmãs de Santana, em Cristo Jesus nosso Senhor, boa tarde. Há mais ou menos 2000 anos, nossa tradição cristã católica relembra e celebra este que, sem dúvida, foi um dos maiores encontros de todos os tempos. Na subida para o Calvário, Jesus entrevê sua mãe. Os seus olhares se cruzam, compreendem-se. Maria sabe quem é seu filho, sabe de onde vem, sabe qual é a sua missão. Maria sabe que é sua mãe, mas sabe também ao mesmo tempo que é sua filha. Vê seu filho sofrer por todos os homens de ontem, de hoje, de amanhã. Sofrer pelos homens dos diversos lugares do mundo, dos continentes, dos países, das regiões, das cidades, sofrer pelos homens e mulheres de Santana. Maria sofre junto ao seu filho. E quem não se comove diante de uma mãe que perde o seu filho amado? Quem teria o coração tão duro a ponto de não deixar-se abalar pela dor de alguém que sofre de tal maneira? Por incrível que pareça, muita gente é incapaz de harmonizar-se com tal dor. Por incrível que possa parecer, existe sim muita gente que, contrariamente a refletir e aproximar-se à dor alheia, mais prefere assistir à dor do outro, como se estivesse nas cadeiras de teatros ou dos estádios, às vezes alegrando-se pela dor do outro. A dor de Maria, ao encontrar seu filho, não é diferente da dor de tantas mães que diariamente, em nosso país e em nossa cidade, perde também seus entes queridos, às vezes de forma mais estúpida ou absurda possível. Mas chorar diante da morte é fácil. Chorar diante do desespero do outro pode parecer fácil. O que dizer, porém, das situações cotidianas a que tanto vemos, mas que tanto insistimos em desviar o olhar, ignorando os sofrimentos que, acumulados, nos dariam motivos bem mais fortes de chorar, bater ao peito e lamentar a perda, sobretudo, da consciência e da vontade humana. Escutemos o grito de quem vive esta cena do Evangelho. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se existe uma dor semelhante à dor que me atormenta. É por isso que eu choro, fundem-se as minhas lágrimas em meus olhos e não há quem me console e reanime a minha alma. Escutai vós todos e sede testemunhas do meu sofrimento, diz o livro das Lamentações. É o lamento de quem sofre junto a quem sofre. Voltemos nossos olhares para a nossa realidade, porém. Ó vós todos que passais pelo caminho, ó vós todos santanenses, que preenchem agora estas ruas de nossa cidade, neste fim de tarde, neste fim de dia, emocionados pela dor de Maria. Ó vós todos, escutai. Quem chorará a dor daqueles que diariamente abandonamos em nossas consciências?
Quem chorará a dor daqueles que não possuem alguém para chorar? Quem chorará a dor da falta de amor, de união onde vivemos? Quem haverá de chorar a dor da perda dos valores, da perda do compromisso dos nossos esposos? Quem chorará pelos que são diariamente oprimidos, emarginados, abandonados às vezes no fundo de uma rede, no quarto escuro nas nossas casas? Quem de nós que estamos aqui agora derramará uma lágrima pelas crianças abandonadas, pelas crianças drogadas, doentes, prostituídas, pelas mulheres violentadas, emarginadas, pelas crianças abortadas e por todos aqueles que sofrem em nossa cidade? Para não falarmos somente do estado do Ceará ou do país. Quem de nós, quem de vós, santanenses, lamentará a dor estúpida, a dor mais estúpida, daqueles que se separam por desavenças mundanas e não pedem o sentido harmonioso da família e da amizade por conta de ideais políticos? Quem lamentará realmente e quem levará sua mão ao peito para arrepender-se por tantas vidas difamadas, anonimamente, para satisfazer o ego daqueles que pensam fazer muito em denegrir a imagem do outro, simplesmente porque não pensa politicamente como eles? Chorar pela dor de Maria é fácil. Chorar comovido pela beleza da procissão é mais fácil ainda. Difícil mesmo é conscientizar-se da dor do outro que está de lado, sofrendo às vezes em silêncio, nos recônditos do seu coração. Pensemos nisso, para que as nossas dores sejam pelo menos mais dignas e menos hipócritas de serem lamentadas. No olhar sofrido de Jesus se encontra o olhar sofrido de Jesus que encontra sua mãe, se espelha ainda o olhar de tantos jovens que pelas estradas da vida gostariam muito de encontrar alguém por quem chorar também eles. Maria enxuga no pouco tempo que há o suor do rosto sofrido, o sangue das chagas abertas, e ainda que velozmente tenta limpar seu filho daquele aspecto assustador de alguém que está sendo condenado na sua inocência como um assassino. Qual pecado poderia merecer tamanha culpa? Qual pecado poderia receber tamanha pena? O pecado da falta de amor. O pecado da falta de misericórdia. Também nós, diariamente, quantas pessoas não martirizamos assim? A quantos não pomos um peso a mais na cruz que já somos destinados a carregar pela vida fora? Mas, ao mesmo tempo, reflitamos também sobre tantas cruzes que não há razão alguma para existir, ou que pelo menos poderiam ser aliviadas em seus pesos, se nós pudéssemos, ao menos por um certo tempo, ser mais misericordiosos uns com os outros. Isso nos deveria lembrar da cruz absurda daqueles que ainda hoje, em pleno século XXI, ainda morrem de fome, sem terra, sem lar, em países ditos emergentes como o nosso. Nos faz lembrar ainda da cruz absurda dos sistemas de saúde, onde cotidianamente várias vidas são ceifadas pela falta de vergonha e o compromisso e o não compromisso dos que roubam descaradamente o dinheiro público. A dor de Maria e de Jesus não deveria lembrar também a todos aqueles ao qual vivemos querendo, nos deveriam lembrar também todos aqueles a quem nós queríamos viver crucificando, às vezes a sociedade, às vezes os poderes públicos,
às vezes a igreja, às vezes o padre, às vezes as instituições, às vezes os nossos vizinhos, às vezes aqueles com quem convivemos diariamente na mais completa falsidade possível. Jesus é crucificado e martirizado todos os dias nas pessoas daqueles que nem sempre conseguimos ver como imagem e semelhança de Deus, mas que apesar disso não deixam de o ser. Jesus é crucificado todos os dias no rio que morre e poluímos. É crucificado nas calçadas onde passamos a fio de navalha a vida de tantas pessoas. Nas festas, também é crucificado nos glamoures que mostram pessoas chiques e belas por fora, mas ocas e dissimuladas por dentro. Nós também crucificamos Jesus e o pior, achamos que choramos a sua dor, quando na verdade lamentamos o fato de que ele ainda não morreu, ele ainda está vivo. Por que seria melhor o anonimato completo para esconder a nossa completa maldade? Sob o sol que se esconde, diante da casa de Deus, às margens do rio que dá vida a esta cidade, que deu vida a esta cidade, nos encontramos agora, todos nós, a contemplar por um instante o encontro de Maria com seu filho Jesus. Que a emoção supérflua desse momento não arranque de nós o pouco que ainda resta de senso crítico, escondido talvez nas profundezas da nossa consciência. Que a religiosidade falsa possa aos poucos extinguir-se, deixando espaço livre para quem deseja pelo menos acordar do seu sono letargo, para abraçar com humildade a verdadeira fé que transforma, antes de mais nada, a minha própria vida. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se existe dor semelhante à dor que agora me tormenta, diz Maria. Ó vós todos que agora acompanhais essas imagens, olhai e vede se não podemos aliviar essas dores de Maria, que ainda hoje chora por seus filhos que sofrem muitas vezes desnecessariamente, ou sofrem pela irresponsabilidade ou falsa misericórdia nossa. O lamento de Maria, sua dor e suas lágrimas não são, porém, vãos. De sua dor nasceu mulheres e homens novos que geraram testemunhas maravilhosas ao longo da história. De suas lágrimas brotaram consciências abençoadas e desejos sinceros de transformar a vida, a começar pela sua própria vida. Mas essas mesmas lágrimas de Maria caem ainda hoje sobre cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. O rosto sofrido e martirizado de Jesus ainda procura o nosso olhar e ainda nos pede que o ajudemos a carregar a cruz, que não é mais a mesma e somente dele, mas é também a cruz de cada um de nós. Por essa cruz, todos nós, fiquem certos, responderemos um dia. Não desanimemos. Apesar de grande ou assustador, o mal ainda é a minoria. Apesar de horripilantes os gritos dos que sofrem, deixará espaço à alegria eterna que não conhece nem a dor, nem o sofrimento. A morte nessa procissão não é a última palavra, nem é também a última estação. Ela é apenas uma vírgula. O ponto final é a alegria da ressurreição e a certeza da paz definitiva para aqueles que, unindo-se à dor de Maria, choram, sabendo que deverão sorrir, porque o amor e a misericórdia tudo vence e cobre, como diz o próprio Jesus, uma multidão de pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
aguarda as imagens ao entrar na igreja. Em silêncio, todo mundo permaneça em silêncio. Espere as pessoas que abrem aqui espaço para que as imagens possam entrar, onde haverá o último passo e depois a celebração da Santa Missa. Então a gente pede que a pessoa transporte as imagens. Que Verônica canta anunciando a dor de Cristo. Após o canto, a matraca, instrumento de madeira e ferro, é tocada e o seu som é o sinal para dar prosseguimento ao cortejo. O ato da igreja matriz dá-se novamente a das duas imagens, Nosso Senhor Jesus dos Passos, o Filho, e Nossa Senhora das Dores, a Mãe, de onde é proferido o sermão do encontro. Após este ato, as duas procissões se unificam e seguem em direção ao interior da igreja, simbolizando o Monte Calvário. E encerra-se assim a procissão, um comovente testemunho de fé e devoção que se transmite de geração a geração. A procissão do Senhor Jesus dos Passos é o símbolo religioso da nossa comunidade paroquial. Jesus Cristo padecia e o sangue suor da sua fronte corria. Foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron, onde havia um jardim. Aí ele entrou com seus discípulos e disse-lhes: orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se deles mais ou menos ao tiro de pedra e, dobrando os joelhos, orava:
Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas nos aproximemos de vós, único e verdadeiro bem, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina por todo o século dos séculos. Ó vós todos que passais pelo caminho, vinde vede se a dor igual a minha dor.